Daí, pessoal, mais uma resolução. O número de anagramas da palavra prêmio, nos quais as três vogais ficam juntas, é igual a... Então, eu quero saber o número de anagramas da palavra prêmio, onde as vogais fiquem lado a lado, fiquem juntas. Primeiro, né, aquela abordagem rapidinho explicando o que é um anagrama, né? Anagrama é uma palavra com ou sem sentido, é como se fosse uma senha ou um código de letras que tem ou não sentido. Vou pegar uma palavra bem curtinha aqui, por exemplo, a palavra uva. A palavra uva, por si só, já é um anagrama, né? É uma palavra que tem sentido, mas eu podia colocar também o ave. O ave também seria um outro anagrama. Eu poderia ter ainda, em relação à palavra uva, poderia ter voa ou ou aqui val, o outro anagrama da palavra uva. E eu ainda poderia ter os anagramas que iniciam por a, por exemplo, alve e avo. Ok? Então aí eu tenho 6 anagramas. Bom, esses anagramas aqui, a quantidade deles decorre pela permutação das suas letras. Imagina, eu estou só embaralhando as 3 letras entre si. Então, embaralhamento de letras ou embaralhamento de elementos é dado por permutações simples, já que não existe repetição de nenhum elemento. Então, eu teria aqui a permutação de 3 letras. Isso é o mesmo que 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Realmente, né, se confirma aí 6 anagramas, tá? Então, isso é o aspecto teórico dos anagramas como um todo. Na palavra prêmio, por exemplo, a palavra prêmio dispõe de 6 letras, todas diferentes, todas distintas. P-R-E-M-I-O. Então, na palavra prêmio, eu teria como total de anagramas um P de 6. São 6 letras diferentes. E aí isso é 6 fatorial. Pela mesma ideia anterior, né? Eu tenho 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o número de anagramas da palavra prêmio, total de anagramas, é dado por 720, que eu vou usar depois 720 para te mostrar um outro aspecto aí dessa questão, tá? Enfim, então isso é anagrama, e o total de anagramas de palavras com letras sem repetência é dado pelo embaralhamento delas, ou seja, é a permutação simples e é só calcular o fatorial da quantidade de letras. Ok. Mas nesse caso específico eu quero que as letras fiquem juntas, que as vogais fiquem juntas. Então eu vou pensar assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou colocar as vogais juntas. E, I e O. Mas observe que as vogais juntas, aqui ficando em primeiro lugar, aqui, ó, começando pelas vogais juntas, eu posso também pensar que as vogais juntas possam ficar em outra posição, né? Mais para dentro da palavra, vamos dizer assim. Aqui, ó, E, I, O. Observa que aqui elas continuam juntas. Eu posso ter ainda as vogais juntas ainda mais para a direita dentro da palavra. Aqui assim, ó, E, I, O. E uma última situação, seguindo esse raciocínio, é de colocar as vogais juntas, E, I, O, mais para o final, ou ainda no final. E, I, O. Aí tu observa que quando eu fixo E e O aqui, ó, no início da palavra, o que eu tenho? Eu tenho 3 letras para embaralhar. Então eu tenho aí uma permutação de 3 letras, semelhante à palavra uva. P de 3, que é 3 fatorial, já vimos isso, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Aqui da mesma forma eu posso embaralhar essas 3 letras que sobram, ó, já que eu fixei aqui, ó, as vogais juntas nessa posição. Então me sobram 3 mais uma vez, que dá 6. Aqui P de 3, 3 fatorial, que dá 6. E aqui P de 3,
3 fatorial, que dá 6. Ok, então eu teria aí 24. Mas aí pensa comigo, essas letras aqui, E e O, eu ainda posso embaralhá-las entre si, que as vogais continuam juntas, né? Porque ele fala vogais juntas, mas não dizem que ordem. Eu escolhi E e O, mas poderia ser, por exemplo, O e E. Então vou colocar aqui, ó. Poderia ser, vou colocar de outra cor aqui, ó. Poderia ser E e O, é uma delas. Podia ser E, O, I, podia ser O e E, podia ser O, EI, podia ser IOI e podia ser IOI. Opa, é o mesmo, né? E eu. Então eu tenho 6 situações. Então eu ainda precisaria multiplicar 24 por 6, que são o embaralhamento das letras. E aí eu teria 144 anagramas. Ok? Então isso aí é um aspecto inicial, né? Vamos dizer assim, te explicando a questão. Certo? A resolução ela é bem mais curta. Eu estou fazendo aí um apanhado, né, para te dar um entendimento com mais apelo didático, com mais informações aí nos teus estudos. Aí eu penso, se eu estou fixando E e O juntos dentro da palavra e esse E e O está caminhando aqui, ó, dentro da palavra, aqui, depois aqui, depois aqui, olha só, eu estou pensando esse E e O como se fosse um bloco único, então, né? Como se fosse uma letra só. E sendo assim, eu fico com 4 letras. Eu tenho aqui, ó, uma letra, que é um bloco só, mais uma, 2, 3. Então, 4 letras. Então, na realidade, eu posso traduzir essa situação aí por um P de 4. Então, na prática, vou até fazer de novo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na prática, tu vai colocar as vogais juntas, E e O. Vai chamar isso aqui, ó, de uma letra só, porque tu vai juntá-las, né? Mais as demais letras que sobram, mais 3, isso vai me dar então, portanto, 4 letras. Vais fazer P de 4, vai embaralhá-las. P de 4 é 4 fatorial, que dá 24, mas eu não vou resolver. Eu observo que as alternativas, ó, estão todas expressas em fatorial, então não vou nem resolver o fatorial desse 4. Então eu tenho 4 fatorial, e aí lembrando para ti que ainda pode existir aí o embaralhamento dessas 3 vogais entre si, que é aqui, né? Esses casos, ó, são 6. Então, esse embaralhamento aí é dado o quê? É dado por P de 3, porque são 3 letras para embaralhar entre si. Então, P de 3, que é dado por 3 fatorial. Então, esse 3 fatorial será multiplicado aqui, ó. 4 fatorial vezes o embaralhamento das 3 vogais, 3 fatorial. E aí então, resposta 4 fatorial vezes 3 fatorial, alternativa C. Ok? Então sempre faz esse processo quando tu queres aí letras juntas, pessoas juntas numa fotografia, pessoas juntas numa fila, livros juntos numa prateleira. Então sempre tu tem que, de certa maneira, organizar elementos em fila, embaralhando eles entre si, e tu quer manter alguns juntos. Esses juntos tu transforma numa coisa só, numa pessoa só, num livro só, ou numa letra só, soma com as demais e faz fatorial, e depois multiplica pelo fatorial da quantidade de elementos que devem ficar juntos. Então essa é a regra prática, ok? Bom, então fechou a letra C. Para aproveitar ainda o vídeo, né, sempre te trazer elementos para a tua formação e nos teus estudos, eu ainda vou pensar uma outra situação. Vamos supor que a pergunta fosse em quantos anagramas as vogais ficam separadas? Às vezes acontece isso nas perguntas. Vogais separadas. Certo? Pelo menos uma, tá? Vogais separadas, vou pôr assim, ó, pelo menos uma. Pelo menos uma separada, tá? Já que são 3. Então, o que eu vou pensar? Eu calculei aqui, lembra, fazendo o procedimento, ó, deu 144, onde as vogais estão juntas, que é decorrente daqui, ó, 24 vezes 3 fatorial, 6. Isso dá 144. Então, eu tenho 144 onde as vogais estão juntas, as 3.
Como nós já havíamos feito o cálculo do total de anagramas da palavra prêmio, que é com 6 letras, que está aqui, ó, que eu disse que usaria isso mais adiante, fecha 720, então eu pego 720, diminuo 144, eu tenho aqui 10, 6, aqui eu tenho 11, 7, e aqui eu tenho 6, 5, 576. Então, em 576 anagramas, eu tenho pelo menos uma vogal separada das demais, ok? Já que 144, elas estão as 3 juntas. Então, diminuo do total, eu tenho situações onde elas estão separadas pelo menos uma delas, ok? Então, está aí a resolução. Espero que esse vídeo esteja contribuindo com os teus estudos. Fica meu forte abraço e até a próxima.